Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Regina, uma bolsa de crochê no fio de poliéster. Olha como ficou elegante essa peça. E essa aula tem direito à estruturação com tela e aplicação de forro. Fala sério se não ficou uma peça deslumbrante, gente. Espero muito que vocês gostem. Se já de olhar para a peça vocês gostaram, deixa eu saber aqui, ó. Curte esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum tutorial. Já aproveita, comenta aqui para mim se é a primeira vez que você está assistindo uma aula do canal. Se também você vai fazer essa bolsa, que cor que você vai fazer a sua? E quando você fizer, não deixe de me marcar lá no Instagram que eu quero ver, tá bom? Aproveita, compartilha esse vídeo com a sua amiga crocheteira, naquele grupo de crochê que você faz parte, ou até mesmo nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão gostar também. E quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, é uma forma de retribuir o trabalho gratuito que eu publico por aqui, tá bom? Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, eu já liberei a aula desse mês, vou deixar uma foto passando aqui. Para você ter acesso, é só clicar aqui ao lado do nome do canal, onde está escrito Seja Membro, ou no link que eu vou deixar na descrição, tá bom? As medidas finais da bolsa, eu passei no final da aula, então você pode pular para o final, caso você queira ver a medida. Mas eu não pesei, então deixa eu aproveitar e pesar ela aqui. Peraí. Ficou pesando 493 gramas, tá? Então ficou muito levinha. E ainda sobrou 140 gramas do novelo que eu utilizei. Espero muito que vocês gostem. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio Unique Classic da Meliá, um fio de 5 milímetros. Ele é 100% poliéster. Esse novelo vem 500 gramas. Aproximadamente 185 metros. Eu vou utilizar a cor ametista. Olha que cor maravilhosa. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição e aqui na sacolinha onde eu estou indicando. Vocês conseguem comprar direto pelo YouTube Shopping, que é a nova plataforma de compra do YouTube, onde você compra sem sair do vídeo. Mas se preferir, vou deixar o link também na descrição. Vou utilizar uma agulha de 4 milímetros, tesoura, um botão imantado de 18 milímetros. Todos os acessórios, o fio e tecido para forro são da Shopee, vão estar com o link na descrição e também vou deixar aqui na sacolinha do YouTube. Vou utilizar um mosquetão e também 2 elos de correntes, que eu já prendi aqui no mosquetão para não perder. Vou utilizar 2 porta-alças, algumas pessoas também chamam de ponteiras, tá? Vou utilizar a minha etiqueta personalizada. A minha é lá da Shopee, é a menor, de 28 por 11 milímetros. Também vou deixar o link para vocês. E ela tem a qualidade muito boa, um banho muito bonito. E se você não tiver uma fonte, eles pegam e criam para você, tá? E também vou utilizar um par de alças meia-lua. Olha que linda! Como vocês sempre me pedem bolsas econômicas, dessa vez não vamos utilizar argolas articuláveis para prender essa alça. Vamos prender direto na peça, tá bom? E para forrar, eu vou utilizar esse tecido que eu já tenho aqui. Ele não é da cor do fio, mas ele é um subtom, então vai ficar lindíssima. Esse tecido aqui é o Oxford, que eu também comprei pela Shopee. Esse é na cor lilás, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 24 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você vai iniciar aumentando de 2 em 2 correntes. E caso você queira menor, você vai diminuir de 2 em 2 correntes, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial.
e vou trabalhar 24 correntes. Trabalhei aqui 24 correntes, ficou medindo 16 centímetros. Agora que nós temos as correntes, eu vou virar e vou trabalhar atrás delas, nessas ondulações que nós temos. Eu vou pular a primeira ondulação, vou na segunda. A minha corrente permanece aqui e eu vou trabalhar um ponto baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Esse ponto é a repetição de um ponto baixo, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Então, venho na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, um ponto baixo. Entro aqui na ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, entro na ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. No próximo ponto, entro na ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, entro na ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar desta forma por todas as ondulações. Trabalhei aqui, olha, essa repetição por todas as ondulações. Eu comecei com um ponto baixo e eu termino com um ponto baixo. Fiquei aqui com um total de 23 pontos. Em todas as carreiras eu preciso ter 23 pontos, tá bom? Aí ela vai subir reta as laterais. Se não tiver reta, conta que pode estar faltando ponto ou sobrando, tá? Sempre que finalizarmos a carreira, vamos fazer uma corrente. Viro o meu trabalho e a partir daqui é só repetição. Então, eu entro aqui nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu entro aqui nas 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo. No próximo ponto, entro nas 2 alcinhas aqui de cima e faço ponto baixo. No próximo ponto, entro nas 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo. Tá vendo como é fácil? Por isso que esse modelo é fácil para um iniciante fazer, tá bom? Você pode sim ter dificuldade, talvez, um pouco ali na parte da lateral, de acertar a quantidade de pontos que você deseja. Mas você aprendendo esse padrão de pontos, você pode aplicar em outra bolsa, tá bom? Então, vamos seguir aqui essa repetição, um ponto baixo e um ponto baixíssimo por toda a nossa carreira. Finalizei aqui a segunda carreira. Não se esqueçam, terminou de fazer os pontos dessa carreira, faz uma corrente, vira o trabalho e vamos seguir trabalhando um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Dessa forma, o ponto baixo fica em cima do ponto baixo e o ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo. Nós vamos seguir esse padrão até alcançar o tamanho que nós queremos. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, 50 carreiras. E para você saber quantas carreiras você fez, olha só. A cada uma dessa daqui, ó. Tá vendo que tem esse gominho aqui, ó? Aqui tem outro, aqui tem outro. Deixa eu até pegar uma outra agulha aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. A cada desse daqui tem 2 carreiras. Uma está aqui no meio e essa é outra. Então, 2. Aqui, ó. 4. 6. Então, você vai contando desta forma
Aqui na minha eu tenho 50 carreiras, lembrando que ainda faremos a carreira de acabamento, tá? Mas até o momento, deixa eu pegar minha fita aqui. Mas até o momento, ela ficou medindo 34 centímetros de altura e 18 de largura, tá? Agora, eu vou fazer o acabamento dessa lateral com estruturação de tela, tá? Então, aqui, ó, eu cortei uma tela do tamanho, mais ou menos aqui, ó, da minha bolsa. Se vocês quiserem o link, vai estar na descrição, vem uma tela grande e eu cortei aqui no tamanho da minha bolsa, tá? Então, eu finalizei aqui com uma corrente. Deixa eu soltar a tela aqui, ó. Finalizei com uma corrente, vou virar o meu trabalho. E esse acabamento aqui, ele vai ser feito em ponto meio alto, porque eu quero aproveitar e deixar a minha bolsa maior, tá? Então, opa, que eu já ia colocando no lugar errado, a tela tem que ficar embaixo, tá? Assim, ó, ficou um pouquinho maior, mas depois eu corto. Então, para fazer o ponto meio alto, eu laço o fio na agulha, entro aqui nessas duas alcinhas do primeiro ponto, entro no primeiro quadradinho aqui da minha tela, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha, vamos entrar no próximo ponto, entro no furo da tela, entro no furo da tela, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto aqui, ó, entro pegando nas duas alcinhas, entro no furo da tela, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Agora aqui eu vou aproveitar e vou aplicar a minha alça, tá? Qualquer coisa pode até dar uma esticadinha aqui. Eu já vou prender a alça aqui junto com a tela, porque eu não vou utilizar gola articulável. Caso você queira, você pode amarrar o fio aqui, prender na bolsa e fazer arremate por dentro. Eu, além de achar que não é uma forma muito segura, eu não acho prático. Então, eu prefiro prender aqui direto. Então, eu faço o seguinte, laço o fio na agulha, entro na alça, entro nas duas alcinhas aqui, ó, na bolsa, e entro no furo da tela. Pego o fio que vem do novelo, passo pela tela, passo pela bolsa e passo pela alça. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha, entro na minha alça, entro no próximo ponto na bolsa, entro na tela, puxo o fio aqui para frente e faço o ponto meio alto. Já fiz aqui por 2, faço pelo terceiro ponto. Laço o fio na agulha, entro na alça, entro na bolsa, entro na tela, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Pronto, prendi aqui a minha alça, laço o fio na agulha e agora eu volto a trabalhar um ponto meio alto em cada ponto, pegando na bolsa e na tela. E eu faço um em cada ponto até chegar aqui, ó, onde estiver faltando 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu trabalho até esse ponto aqui, um ponto meio alto em cada ponto, pegando na tela, tá bom? Trabalhei ponto meio alto, olha, cheguei aqui nos 6 últimos pontos. Vamos iniciar prendendo a nossa alça. Entro aqui, ó, laço o fio na agulha, entro na alça, entro no ponto na bolsa, entro na tela e faço ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro na alça, entro no ponto na bolsa, entro na tela e faço ponto meio alto.
laço o fio na agulha, entro na alça, entro no ponto na bolsa, entro na tela e faço ponto meio alto. Agora, vamos finalizar os 3 últimos pontos. Ponto meio alto em cada ponto. E também trabalhando na tela, olha só. E ficou assim essa primeira parte. Olha só como que fica presa a tela. Fica bem seguro essa forma, tá? Olha só, a alça também fica bem firme. Agora, vamos fazer acabamento na lateral. Então, faço o seguinte, aqui ó, fiz um ponto meio alto, faço uma corrente, e aqui dentro do mesmo ponto eu trabalho mais 2 pontos meio altos, entro na bolsa e na tela, tá? Fica um pouquinho apertado, mas tem como, olha. Já fiz mais um ponto meio alto, laço o fio na agulha, entro no mesmo ponto, entro na tela, puxo o fio aqui pra frente e faço o segundo ponto meio alto. E arrumo aqui. Laço o fio na agulha, vamos entrando aqui, ó, aqui não tem ponto certo, tá? Eu entro aqui, olha, aqui eu vou entrar em 2 alcinhas, entro na tela e faço ponto meio alto. Laço o fio na agulha, venho aqui, ó, vamos entrar nessas 2 alcinhas, entro na tela e faço ponto meio alto. Tá vendo que ficou um espaço entre um e outro? Então, eu desmancho, laço o fio na agulha e entro nessa alcinha aqui, ó. Entro nessa alcinha, entro na tela e faço ponto meio alto. Caso você queira, para não ficar te incomodando, te atrapalhando essa parte aqui, eu pego aqui, entro na tela, entro na bolsa, porque assim facilita, tá? Pronto. Agora, laço o fio na agulha, entro nessas 2 alcinhas, entro na tela e faço ponto meio alto. Laço o fio na agulha, vou entrar aqui, ó, nessa alcinha, entro na tela e faço ponto meio alto. Laço o fio na agulha, vou pular aqui, ó, esse pontinho das 2 alcinhas e já vou pro próximo. Pego em uma alcinha só e faço ponto meio alto. Arrumo aqui, ó, porque se também você ficar fazendo um próximo do outro, vai começar a enrugar. Então, aqui não tem um lugar certo. Quando você vê que tá enrugando, pula um pontinho, vai no próximo e faz ponto meio alto. Agora, se você vê, tá vendo, ó, como já arruma? Se você vê que ficou muito espaçado, você volta no que você pulou. Segue dessa forma por todos os pontos até chegar aqui na ponta. Prontinho, trabalhei aqui, olha, até chegar aqui, onde eu coloquei o marcador, vocês já conseguem ver a diferença. Olha, esse lado com o acabamento, esse lado sem, tá vendo como aumenta? Aqui, ó, o comprimento. Agora aqui, olha, vamos fazer o seguinte, laço o fio na agulha, deixa eu tirar esse marcador aqui, laço o fio na agulha e vou, deixa eu ver aqui, ó, na verdade eu ainda vou trabalhar em mais um ponto, que é esse daqui, antes da corrente, e vou subir aqui, ó, pro quadradinho de cima. Faço o ponto alto, tá vendo? O ponto meio alto, tá vendo que eu já passei aqui, ó, segurando esse fio? Pode continuar. Fez o ponto meio alto. Laço o fio na agulha e eu vou entrar nessas 2 alcinhas da primeira corrente que nós fizemos e entrar nesse quadradinho da ponta. Pego o fio que vem do novelo e vou fazer igual eu fiz aqui nessa ponta. Então, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto,
eu entro tanto na alcinha da corrente quanto na tela e faço mais 2 pontos meio altos. Já fiz um e faço o segundo. Esse é o mais apertado, gente, que tem. Pronto. Arrumo aqui. Aí aqui, pessoal, esse último ponto que eu fiz, eu já conto como o primeiro, tá? Então, eu vou fazer mais 2 antes de prender a alça. Então, vamos na próxima corrente. Entrei aqui nas 2 alcinhas. Entro na tela e faço meio ponto alto. Laço o fio na agulha, volto aqui ó, no próximo ponto, entro na tela e faço ponto meio alto. Pronto. Agora, vou pegar aqui a minha alça, coloco ela para baixo e repito a mesma coisa. Laço o fio na agulha, entro na alça, entro no ponto na bolsa e entro na tela e faço meio ponto alto. Laço o fio na agulha, entro na alça, entro na bolsa, entro na tela e faço meio ponto alto. Laço o fio na agulha, entro na alça, entro na bolsa e na tela e faço o terceiro ponto meio alto. Aqui já prendemos um lado da alça. Agora, você vai seguir trabalhando ponto meio alto em cada ponto. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até esse ponto aqui, você trabalha ponto meio alto. Aí, aqui, 1, 2 e 3, você faz para prender a alça. Faz 1, 2 e 3 para finalizar. Aqui, você trabalha uma corrente mais 2 pontos meio altos no mesmo ponto. E aqui desse lado, você vai seguir da mesma forma que você fez desse, trabalhando ponto meio alto por todos os pontos aqui que você achar necessários até finalizar o acabamento. Então, eu vou fazer essa parte aqui e volto com vocês. Fiz aqui todo o acabamento em volta da minha tela, olha, da minha bolsa. Olha como que fica bem presa a tela. Agora aqui nessa ponta temos que fazer igual em todas as outras. Um ponto meio alto, peço desculpa se barulho estiver atrapalhando a aula, tá? Um ponto meio alto, uma corrente, 2 pontos meio altos. Aqui eu já tenho um ponto meio alto, que foi o primeiro que eu fiz, então nós temos que fazer ao contrário. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos meio altos, uma corrente e já tenho aqui um ponto meio alto, tá? Laço o fio na agulha. Entro aqui, ó, onde eu fiz o primeiro ponto meio alto. Entro aqui e eu tenho que entrar na tela. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto, é um pouquinho difícil essa parte aqui, tá? Aí, faço o segundo ponto meio alto e uma corrente e já tem um ponto meio alto aqui. Vou cortar meu fio. Puxo aqui. Vou entrar aqui nessas 2 alcinhas do primeiro ponto meio alto que eu fiz. Aqui, ó. Pego esse fio, passo aqui por baixo. Agora eu vou vir nessa alcinha aqui, de cima. Pego o meu fio e passo para trás. Fez aqui um acabamento invisível. E agora é só passar aqui dentro dos pontos esse fio. E aí a gente queima a ponta. Deixa eu puxar aqui. E como a gente vai forrar, não tem problema. A mesma coisa aqui, ó. Opa, nessa pontinha aqui. Prontinho. Agora, vamos fazer as laterais. Para fazer a lateral, vamos unir aqui, ó,
alça com alça. Eu vou pegar um marcador. Se você não tiver o marcador, pode usar o fio mesmo para segurar aqui, ó. Eu vou prender ponta com ponta. Deixa eu ver onde que é essa ponta aqui. Se é aqui mesmo. Isso. E aqui também. Mas se você não tiver o marcador, pega, passa um fio aqui que dá no mesmo, tá? Ó. Ficou assim, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Olha só, a gente já vê o formato dela, olha que bonito. Esse lado e esse lado. Tá vendo como as alças ficam certinhas, olha? Então, aqui o que você vai fazer? Dá uma apertadinha aqui assim, segura aqui e amassa a tela no tamanho que você deseja para a sua lateral. Lembrando que quanto maior de largura, mais baixa vai ficar a sua bolsa, tá? Então, se você quiser maior de largura, é bom também você trabalhar mais carreiras, tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Peraí que vai estar torto aqui. Tem que fazer bem bonitinho para a bolsa não ficar torta. Vamos modelando aqui. E nisso você também amassa a tela, porque é ela que dá a estrutura para a bolsa, né? Então você precisa ir modelando ela, olha. Acho que assim já tá bom já. Já dá para eu ter uma noção. Deixa eu soltar aqui esse marcador. E vamos ver se está aqui certo, se está na mesma altura. Acredito que sim. Isso, tá certo. E esse lado a mesma coisa. Aí, pra gente fazer essa lateral, peraí, deixa eu fazer assim, ó. Pronto. Daí ficou bem marcado. Pra gente fazer essa lateral, deixa eu pegar aqui meu fio. Deixa eu queimar a ponta, né? Eu vou iniciar. Vamos ver. Eu vou iniciar nessa alcinha aqui para prender o fio. Então, eu vou iniciar nesse pontinho, só para prender o fio na nossa bolsa, tá? Os pontos mesmo começam a contar depois desse daqui. Então, pego aqui, ó, entrei somente na alcinha de cima. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Fico com uma alça na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça. A partir daqui que começa a contar os pontos, tá? Entro na alcinha de cima do próximo ponto. Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. E faço ponto baixo. Então, aqui eu conto o primeiro ponto. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima. Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha. Passo o fio que vem do novelo aqui pra frente. E faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima. Aqui no YouTube, pessoal, muitas vezes dá para você mesma dar zoom, tá? Então pode aproximar aqui se você sentir dificuldade. Eu sei que tem gente que não gosta que aproxime tanto, então como o YouTube tem essa função, eu vou deixar afastado e você pode você mesma dar um zoom, tá? E faço ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegar nesse pontinho aqui, tá bom? Trabalhei ponto baixo até chegar aqui, olha, nesse pontinho. Agora vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho.
Agora, nós vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas nas alcinhas de trás. Então, aqui, ó, esses pontos são da corrente que nós fizemos para virar. Vamos no próximo ponto somente na alcinha de trás. Essa da frente a gente não trabalha. E faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás. E faço ponto baixo. Não faz o seu ponto baixo muito solto, porque esse ponto ele já dá estrutura. Então, se você fizer ele um pouquinho mais apertado, dá mais estrutura ainda, o que é ótimo para nossa lateral, tá? Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás e faço ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto. Como eu falei para vocês, olha, esse primeiro aqui foi só para prender o fio, tá? Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. Agora aqui, ó, eu trabalho pegando na alcinha de trás e na alcinha de baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo dentro dessas duas alcinhas e faço ponto baixo. Olha só. Entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma até o final. Chegando aqui no final, ó, você pega nessa alcinha que tá um pouquinho escondida, pode puxar aqui, ó, nessa alcinha e nessa daqui. E trabalha ponto baixo, tá bom? Feito aqui mais uma carreira, vamos finalizar com uma corrente. E aqui, pessoal, eu não conto quantas carreiras eu estou fazendo. Eu vou seguir o padrão até alcançar aqui a altura da nossa bolsa. Fiz a corrente, viro o meu trabalho e a partir daqui é só repetição. Então, eu entro aqui na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e faço ponto baixo. No próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo, passo o fio que vem do novelo por essas duas alças e faço ponto baixo. Você vai seguir dessa forma até o final. Chegando aqui, ó, muita gente se confunde, tá? Então, aqui, ó, você ainda precisa trabalhar. Você entra nessa alcinha que tá bem escondida aqui, ó. Essa alcinha e essa daqui. Aqui é sempre o último ponto, tá? Então, você vai seguir esse padrão até alcançar a altura aqui, ó, da sua lateral. Tá vendo, ó? Vai trabalhando até encher toda essa parte aqui, preencher essa parte. Eu vou fazer e volto com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, algumas carreiras, olha só. Se nós colocarmos aqui, olha, vocês vão ver que ainda falta uma carreira. E eu vou fazer ela junto com vocês, tá? Deixa eu, ó, trabalhei aqui a minha última carreira, tá vendo? Vou virar o meu trabalho. E aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Em vez de eu entrar apenas na alcinha de trás, eu entro nas duas alcinhas e pego na alcinha de baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo por todas essas alcinhas, fico com duas alças, finalizo o ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Entro nas duas alcinhas, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo por essas alcinhas, fico com duas alças na agulha, faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a carreira. Finalizei aqui a minha carreira lateral, olha só, se você unir aqui, você vai ver que já deu o tamanho certinho. E ficou medindo 14 centímetros de altura
por 7 de largura, tá? Agora, eu vou separar uma boa quantidade de fio para fazer a costura dessa lateral. Nesse caso aqui, é melhor cortar mais para sobrar do que deixar faltar, tá bom? Deixa eu pegar aqui o isqueiro e a gente queima essa pontinha. Só para não ficar desfiando. Pronto. Agora, eu vou fazer a outra lateral, depois eu faço a costura aqui dessas duas laterais, tá? Eu vou colocar um marcador aqui, só para não desmanchar, tá, ó? Você pode puxar que não vai desmanchar. Agora, ó, esse fio aqui pode jogar aqui dentro. Agora aqui nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Além do ponto que eu fiz para prender a alça aqui no crochê, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiz 10 pontos contando com aquele que a gente usa para prender o fio na bolsa. Então, eu vou ver aqui, ó, nesse ponto eu sigo a tela. Então, vai dar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Pego somente na alcinha de cima e vou repetir o mesmo padrão. O primeiro ponto não conta, porque é apenas para prender o fio no trabalho. E vou trabalhar o mesmo padrão que eu utilizei na outra lateral, até dar a altura necessária. E vou separar uma parte de fio para costurar essa lateral. Então, assim que eu finalizar ela, eu volto com vocês. Feito aqui as minhas duas laterais, olha só. Agora, nós vamos começar a costura delas. Para realizar essa costura, nós temos que iniciar aqui, ó, por esse lado, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse marcador, vou trabalhar uma corrente e vou puxar todo esse fio aqui para cima, ó. Pode passar ele dentro da corrente. Agora, eu vou entrar aqui nos pontos e vou passar o meu fio, porque eu preciso que ele esteja desse lado aqui. Então, vamos passando aqui por dentro dos pontos esse fio até chegar na ponta. Cheguei com o meu fio aqui desse lado, olha só. Agora, vamos começar a costura. Eu vou entrar aqui nessas duas alcinhas e vou pegar o meu fio. Deixa eu passar ele aqui. Assim, ó. Agora, entro nas duas alcinhas do próximo ponto. Entro em uma alcinha na bolsa. Arrumo aqui bem a altura. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo ponto, nas duas alcinhas. Entro aqui na bolsa, na lateral. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Faz esse ponto baixíssimo apertado. Vamos no próximo ponto nas duas alcinhas. Entro na lateral da minha bolsa, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha atrás na agulha. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas. Entro aqui em um ponto na lateral. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha que está na agulha.
Vamos fazer desta forma até costurar toda essa parte da lateral. Chegando aqui, eu volto com vocês. Costurei aqui toda a minha lateral. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer pontos baixíssimos pegando somente nessa alcinha aqui que ficou, ó. Tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro as 2 de uma vez. Entro no próximo ponto nessa alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Entro no próximo ponto, somente nessa alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos fazendo isso por todos esses pontinhos aqui da base, para que desta forma a gente chegue do outro lado, onde iniciamos a costura da outra parte da lateral. Olha, cheguei aqui, vamos arrumar aqui, ó. E aqui voltamos a entrar nas 2 alcinhas, entro na lateral e faço ponto baixíssimo. Entro no próximo ponto nas 2 alcinhas, entro na lateral e faço ponto baixíssimo. Entro no próximo ponto nas 2 alcinhas, entro na lateral e faço ponto baixíssimo. Vamos seguir desta forma até costurar toda essa parte da lateral. Costurei toda a minha lateral, olha que bonito que fica essa costura, ó. Tá vendo? Agora, ó, sobrou essa quantidade de fio. Você pode reservar para o tassel. Vou cortar aqui meu fio. Puxo aqui. Entro no próximo ponto nas 2 alcinhas e passo esse fio. Dá uma arrumadinha aqui. Entro aqui na pontinha da lateral, passo esse fio também. Puxo aqui para apertar. Passa esse fio aqui para dentro. E vamos passar ele dentro dos pontos e queimar a ponta. Primeira lateral aplicada. Agora, vamos repetir a mesma coisa desse lado. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, puxar o meu fio, passar ele dentro dos pontos para chegar nessa ponta aqui e vou realizar a mesma costura que eu fiz desse lado. Então, como é apenas repetição, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Costurei as 2 laterais. Eu gosto de dar uma amassadinha aqui, ó, tá vendo? Ela fica assim. E eu gosto de dar essa amassadinha, essa dobradinha aqui na lateral, porque eu gosto desse detalhe aqui, esse efeito, tá? Agora, vamos escolher o lado que nós queremos pra frente, pra fazer a aplicação da etiqueta, olha. Então, temos esse lado e temos esse lado. Eu vou querer esse lado aqui pra frente. Vou pegar aqui a minha etiqueta e vou posicionar aqui aonde eu quero que ela fique. Vamos ver se aqui tá centralizado, acho que não. Agora ficou melhor. Vamos ver aqui. Eu acho que ainda tá torto. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Aí, acho que agora ficou melhor. Deixa eu só arrumar essa daqui. Aí eu venho com a plaquinha. E com o auxílio de um alicate, deixa eu pegar o meu aqui, eu amasso essa plaquinha aqui, ó, eu amasso a garrinha, na verdade, na plaquinha, né?
Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tentar amassar ela aqui pra ficar bem presa. Agora sim. Então aqui dentro fica assim. E aqui fora, ó, pode tentar puxar que fica bem firme. Agora vamos fazer o forro. Vamos tirar aqui as medidas. Eu começo medindo aqui, ó, do meio da nossa lateral. Trago pra cá. Até aqui, ó. Deu 28 centímetros até o meio da lateral. 28 centímetros. Então, eu vou contar 29 para ter 1 centímetro para costura. 29. Agora aqui. 29 e aqui 35, mas eu vou colocar 36. Então, vamos cortar um tecido de 29 por 36. Cortei aqui o tecido, pessoal, olha só. Agora, eu vou dobrar ele ao meio, vou unir as pontas. E vou colocar aqui, olha, esses alfinetes para prender a lateral, para fazermos a costura. Quando nós fazemos isso, já dá para ter uma ideia. Coloco 2 de cada lado, tá? Ó, já dá para ter uma ideia que aqui ficou um pouquinho torto a costura. Essa parte aqui, eu não me importo, porque depois eu vou dobrar ela na hora que eu começar a costurar o forro na bolsa, tá? Eu costuro o meu forro na máquina, tá? Mas, se você não tem máquina e precisa fazer na mão, vou mostrar como que eu faço se eu não consigo utilizar a máquina por algum motivo, tá? Ó, vou costurar por esse lado. Bom, então aqui eu vou utilizar uma linha escura para vocês conseguirem ver como eu faço essa costura, mas se você puder, utiliza ou aquela linha de nylon transparente ou uma linha mais próxima da cor do seu tecido, tá bom? Vamos iniciar aqui, ó, eu faço o seguinte, você vai tirar um pedaço maior de linha, tá? Porque como aqui é só para demonstração, eu optei por não tirar muito. Se você sentir necessidade, igual aqui também, tá? Ó, então vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó, entrando na pontinha dos dois lados do tecido, ó. Passo minha linha e agora eu vou levar ela assim, ó. Eu entro um pouquinho aqui abaixo de onde eu saí. Na verdade, pode até entrar aqui, ó. Um pouquinho acima de onde você saiu. Entro aqui um pouquinho acima. Ó. E deito a minha agulha reta. Ó, aqui ela tá em pé. Deito ela no tecido reto. E vou sair aqui desse lado. E passo. Vou puxando a minha linha assim, ó. Agora, vou entrar aqui, ó, em cima de onde eu saí. Saio aqui atrás, deito a minha agulha reta. Saio aqui na frente. Um pouquinho para baixo de onde eu saí antes. Então, essa linha aqui de onde eu saí, ela fica no meio. E eu passo essa linha aqui. Ó. Vou entrar aqui, ó, em cima de onde eu saí. Deixo a minha agulha reta. E vou sair aqui fora, abaixo de onde eu saí anteriormente. E passo a minha linha. Vou entrar em cima de onde eu saí.
Aqui eu deixo a minha agulha reta e eu vou sair aqui fora. Ó, passo essa linha aqui. A costura aqui vai ficar assim na frente, aqui atrás vai ficar assim. Aí vamos supor que você costurou tudo até aqui embaixo. Então você passou aqui a costura em toda essa parte, chegou aqui na ponta, você vai fazer o seguinte. Vai levar a sua linha lá para trás. Você vai passar aqui, ó, a agulha no tecido. Dessa forma. Aí vai formar aqui, olha. Você não puxa tudo, tá? Deixa um pouquinho sobrando aqui de linha, ó. Tá vendo? Agora eu tô com a agulha aqui dentro. Eu vou passar uma, entro de novo, duas, entro de novo 3 vezes e puxo o meu fio. Corto e assim faz o arremate. Aí quando você olhar por dentro, a costura vai estar assim, ó. Tá vendo? Então, você repete isso dos dois lados. Depois que você fizer isso dos dois lados, você vai dobrar assim, ó. Você vai unir lateral com lateral, dessa forma, ó. Vai estar costurado, né? Aí, você vai vir aqui e você vai passar uma costura aqui também. Deixa eu pegar até aqui a fita. Uma costura de uns 4 centímetros, ó. Uns 4 centímetros. Passa essa mesma costura da lateral aqui. E aqui, tá? Então, eu vou fazer essa costura na máquina e volto com vocês. Costurei aqui o meu forro, olha só como que ficou. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar depois da costura, pra não ficar essa ponta aqui. Se você não quiser, não é obrigatório tirar, tá? Ó. E por que que a gente costura essa pontinha? Pra aqui dentro, olha, ficar esse detalhe mais retinho. E pra encaixar aqui na lateral, olha. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar os meus alfinetes. Ó, então estou aqui com a bolsa, com o forro. Vou pegar meu forro. Deixa eu abrir aqui a minha bolsa. Vou colocar o forro aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é prender aqui na lateral, ó. Então, aqui você vê lá embaixo se a altura tá boa. Se tiver sobrando muito lá, você dobra mais aqui na ponta, ó, que tá bom pra mim. Venho com um alfinete, prendo. Agora outra lateral. Nós fazemos pela lateral, nos baseamos pela lateral, porque daí não tem risco de ficar torto. Médio ali, ó, tá sobrando bastante, dobra mais. Tá vendo, ó, vai dobrando aqui. E arruma bem a sua lateral. Prendo também com o auxílio de alfinete. Ó. Agora aqui, dobra aqui também. Vou prender aqui. E aqui também. Aí aqui você tem que ficar de olho na altura para não ficar muito tecido sobrando lá dentro, tá? E também tem que ter cuidado para não dobrar demais e depois ficar faltando tecido. E prendo aqui também. Prontinho, ó.
Se você quiser aqui, para ficar mais bonito olhando agora, né, você pode colocar mais um alfinete aqui, aqui também, mas aqui pra mim eu já consigo visualizar como que vai ficar o meu forro, tá vendo, ó? Agora vamos para a parte da costura. Para fazer a costura, eu vou utilizar essa linha de nylon, linha transparente, mas como vocês fizeram para costurar o forro, pode usar a mesma linha, tá? Eu gosto dessa linha de nylon. Depois que você aprende a usar, gente, é uma salvação. Porque você não precisa ficar comprando linha da cor do fio. Eu começo, então, aqui pela minha lateral, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse alfinete que eu vou tirar daqui. Aí, passo ele pra cá, pra ficar segurando esse pedaço de tecido por enquanto. Perfeito. E eu vou começar aqui, ó. Entro aqui. Deixa eu aproximar vocês. Olha só. Vou iniciar aqui pegando na minha bolsa e eu entro bem na pontinha do tecido, aqui no meio, ó, onde eu fiz a costura. E passo minha linha. Volto aqui na bolsa, entro bem na pontinha aqui do tecido e passo a minha linha. Vamos na bolsa, pego um pedacinho na bolsa, um pedacinho aqui no tecido, ó, pode perceber que eu pego bem em cima, porque fica uma costura bem invisível. E puxo meu fio. Vamos aqui, ó, na bolsa. Entra no tecido e passo a linha. Puxa bem, para não ficar uma costura solta, tá? Entro na bolsa. Entro no tecido e passo minha linha. E tenta seguir esse gominho aqui, essa linha, para você manter a costura reta. Entro na bolsa, entro no tecido e passo a linha. Você vai fazer isso por toda a volta da sua bolsa até pregar todo, né, até costurar todo o forro. E na hora de arrematar, você vai arrematar igual você fez na costura da lateral, só que em vez de você arrematar no tecido, você arremata na bolsa, tá bom? A aplicação de forro finalizada, olha que linda, gente, que ficou. É uma surpresa quando a pessoa abre a bolsa e vê essa perfeição, né? Fala sério. Agora, vamos para a aplicação do botão imantado. Para costurar o botão, eu vou utilizar a mesma linha que eu usei para o forro. E o botão, gente, não é uma coisa que eu adoro costurar. Eu sei que cada um tem um jeito que gosta de costurar, né? Deixa eu mostrar aqui a única diferença, como que eu faço, olha. Então, eu centralizo aqui. Entro na bolsa. Saio aqui, ó, no primeiro furo. Vou trazer o fio aqui para fora. Volto. Aqui, ó, no mesmo furo, nesse primeiro ainda. Puxo minha linha e agora levo ela para fora de novo. Entro aqui no mesmo furo, no primeiro ainda. Passo para fora. Volto no mesmo furo e passo para fora. Repetir isso por umas 4 vezes. Ó, pode repetir até sentir que tá bem firme. Agora, levo essa linha lá para baixo e saio
No próximo furo, passo a linha 4 vezes aqui por esse furo, e assim eu repito pelos 4 furos que nós temos no nosso botão. E depois eu faço o arremate igual eu fiz do forro, tá bom? Costurei o botão imantado, ficou assim. Aqui, quando vocês forem fechar, de início pode ser que ele não fique, é normal. Então, dá uma boa amassadinha aqui. E caso você queira, pode optar por colocar 2 botões imantados, tá? Para ficar mais firme e garantir que vai ficar bem preso, tá? Talvez depois eu faça esse ajuste, se eu ver que é necessário. Agora, vamos fazer o tassel. Eu tenho aqui 6 tiras de fio. O tamanho você pode escolher o de sua preferência, lembrando que vamos dobrar ao meio. Também estou aqui com o meu porta-alças, ou ponteira, como você conhecer. Eu vou soltar aqui o parafuso, não inteiro, assim tá bom. Eu vou utilizar a cola aqui, essa aqui é cola de artesanato, que vocês encontram em qualquer armarinho. Porque, como não é uma alça, é só alguns pedacinhos de fio, ó, já pinguei lá, espera um pouquinho. Como é uns pedacinhos de fio, não é uma alça, não vai ficar tão preso. Então, para não soltar, a gente coloca um pingo de cola. Aí, tá vendo a posição que tá aqui o parafuso? Eu coloco os fios ao contrário. E com o auxílio da agulha, ou com a mão mesmo, vamos colocando esse fio lá dentro. Com cuidado. Agora, com o auxílio aqui da chave Allen de 1,5 mm, é só fechar esse parafuso. Deixa eu mudar aqui. Pronto. E eu já fiz o outro, olha só, ele igualado, as pontinhas e queimadas ficam assim. Então, eu coloco um do lado do outro. E vou igualar as pontas. Agora, eu vou queimar essas pontinhas aqui e volto com vocês. Pronto, os 2 tasséis estão prontos. Agora, nós vamos pegar aqui, olha, o mosquetão com os elos de corrente. Vou abrir o elo com o auxílio de um alicate e coloco um tassel aqui. Vamos no outro. Vou abrir, coloco o tassel. Opa. E agora é só fechar se você conseguir, né? Aí, agora foi. Pronto. Ficou assim. Não ficou tão igualzinho as pontas, mas tudo bem. Agora vamos aplicar na bolsa. Olha, o tassel ficou pronto. Agora vamos escolher aqui um lado para colocar. Vou querer desse lado aqui. E eu só passo aqui por um ponto. Se você achar que ficou muito longo, você pode cortar e queimar as pontas novamente, tá? Olha que lindo que fica. Esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Vou aproveitar e vou passar as medidas para vocês. De comprimento ficou medindo 21 centímetros, de altura ficou medindo 14,5 e de largura ficou medindo 9,5. Ainda sobrou fio, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês.
Olha, essa aqui foi a quantidade de fio que sobrou de um novelo. Sobrou 143 gramas. É isso mesmo, 143 gramas. Então dá para você fazer alguma outra peça, uma clutch ou algum mimo, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa bolsa. Me conta também que cor que você vai fazer. E assim que você fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram que eu quero muito ver, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.